mais um dia de estudo bíblico aqui pra você, hein? Tamo junto. Eu sou o César Portugal. E eu sou o professor Felipe Santos. Esse é o nosso canal e estamos aqui no nosso quadro de estudo bíblico. Hoje o nosso professor vai trazer uma passagem, algo muito especial que eu não faço ideia, porque é surpresa pra você. Eu errei a câmera, eu queria mostrar pra mim e olhei pra lá. Mas é surpresa pra nós. Todos vai que nós. é sua. Olha só, eu quero pegar aqui uma passagem rapidinha do capítulo 3 aqui do Evangelho de Mateus, que vai falar sobre João Batista. Certo. Mateus 3. Isso, versículos do 1 ao 4. Beleza. Aqui é interessante que diz, né, que naqueles dias veio João o Batista, né, pregando no deserto da Judéia, né, dizendo, fazer penitência, está vindo, né, ou de acordo com o reino dos céus. Está dito, né, por Isaías, né, o profeta, diz a voz que clama no deserto, ajeitar, preparar, endireitar, né, as vias do Senhor, né, faça retas, boas, tem que dar para viajar ali, as retas dele, né. Também João tinha as suas vestes, né, de pelo de camelo, a sua cinta aqui, esqueci o tipo do pano. De couro? De couro, isso, de couro, tá? E aí ele comia gafanhoto e mel silvestre. Então termina essa descrição. E aí às vezes a gente pega assim e fala assim, por que tá falando isso? O que tem a ver? Porque depois ele vai falar mais um pouquinho aqui e já temos a introdução do personagem Jesus, que chega na história e passa por esse batismo e já vai para o deserto e de repente ninguém falou mais nada do Jordão, ninguém mais falou do João Batista, só lá na frente ele vai aparecer de novo. Quando a gente pega para ler assim, às vezes dá a impressão, né, de que as coisas estão meio recortadas assim, e tudo remendado e parece que não tem ligação, né? É remendado? É remendado, mas tem ligação. É que aqui é o seguinte, nós temos a importância da figura de João Batista, que ele é, digamos assim, a última autoridade profética. Lá para frente, no capítulo 17, quando vão falar da transfiguração, se eu não me engano é Pedro que vai perguntar para Jesus a respeito de Elias, que deveria voltar, se Elias era João Batista. Isso abre campo para muita gente falar sobre reencarnação, que, nossa, tá vendo? Ó, era o Elias que voltou como João Batista e tal, não sei o quê. Mas aqui, o que o evangelista, né, e a comunidade tá tentando ensinar para as próximas gerações que vão ter contato com esse documento. Toda a história aqui do Antigo Testamento, você tem essa construção, né, de Deus com a humanidade. Deus está construindo a lei com o seu povo, Deus está construindo a sociedade com o seu povo, Deus está abençoando a escolha dos reis, Deus está chamando os profetas, é esse trabalho de equipe. Só que existe a promessa do Messias, né? Existe a referência ao profeta Isaías, né, que falou, um dos sinais, né, vocês vão identificar aqui, né, o Messias está chegando, que essa voz que clama do deserto, né, ela vai estar avisando para vocês, preparar o caminho porque o Senhor está chegando. E aqui os redatores começam a entender, né, o que? Essa voz que clama do deserto é o João Batista. Ele é esse cara que está falando para a gente, gente, presta atenção, Deus está vindo, vamos arrumar as coisas aqui porque ele vai chegar. Então vamos preparar o nosso coração, vamos preparar todas as vias
que ele pode usar para a salvação E do muita nosso gente, povo. pelo menos, podia pensar que essa voz era Jesus, né? Era Deus, assim. Tipo assim, vão lá, é Deus falando, e ele ia chegar com uma carruagem, com cavalos ali, gigantescos, aquela coisa mágica de armadura, e pousar ali. Você tinha inúmeras fantasias a respeito do Messias. A voz que clama do deserto, disse, a voz mesmo que você não sabe dizer de onde ela vem, mas está todo mundo ouvindo. Uma coisa quase que mágica, vamos dizer assim. Mas aqui eles estão mostrando, a voz que clama do deserto é esse cara. A autoridade profética, o último profeta, o último que tem essa função de chamar a atenção do povo, porque o Messias, ele não está só chegando, ele chegou. Né? Então é importante esse relato, porque você tem muita coisa acontecendo em questões políticas, brigas entre fariseus, saduceus, você tem a presença do Império Romano ali na região de Israel. Todo mundo esperava o Messias, mas todo mundo tinha uma fantasia diferente a respeito do Messias. Né? Então, de repente, esse Messias vem, ele morre, ele ressuscita, ele começa a igreja e muito tempo depois, esses evangelhos eles começam a ser produzidos. E existe essa preocupação com o pessoal. Olha, gente, nós estamos ensinando vocês, né? Mas vai chegar uma hora que só isso não vai ser o suficiente. Nós precisamos desenvolver ferramentas. Os discípulos estão morrendo, né? Jesus ainda não está chegando. A gente precisa garantir que as próximas gerações entenderão tudo isso. Então, é interessante que aqui nós temos um olhar cristão sobre tudo que aconteceu aqui atrás. Aqui para trás, aqui. Você tem a história dos judeus, você tem presença de outros povos, você tem muita coisa. Mas até então era vista sob o ponto de vista do judeu. Não tinha a importância da figura do Cristo. Agora tem. Então agora eles vão entender que aqueles profetas estavam falando de Jesus. Aquele rei esperado é Jesus. Aquela salvação tão esperada é Jesus. E quem é o primeiro? Quem é essa voz que clama do deserto? Quem é esse grande profeta que fala sobre penitência? Todo mundo aí querendo guerrilha, todo mundo querendo expulsar o Império Romano, achando que o Messias ia simplesmente fazer isso. Mas quem era que estava pregando penitência? João Batista. Quem é que estava falando, endireitar o caminho do Senhor, que Ele está chegando, Ele vem salvar o seu povo. João Batista, olha, eu estou batizando vocês aqui em água, mas virá aquele que é maior do que eu. É João Batista. Então, todos os elementos que faziam parte da cultura daquele momento, era preciso jogar o tempero cristão para que as pessoas entendessem que o Salvador era Jesus. Hoje, nós fazemos um esforço ao contrário. Nós temos que entender a cabeça do judeu para poder mergulhar na história e entender mais ou menos as dificuldades deles em acolher Jesus. Por quê? Porque o ponto de vista cristão cresceu, se expandiu, superou, né? Chegou a outros continentes, chegou aqui no continente americano, que não era nem sonhado naquele tempo. E para nós, por isso, hoje é difícil entender. Nossa, mas aquele povo era duro de coração, não aceitaram Jesus. Não é porque não aceitaram, não tinha condição de aceitar. Era difícil, o contexto ali não contribuía. E isso que é o mágico, que é o bonito. Jesus sabia dessa dificuldade. E ele entendia, né? Quando ele fala, Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazer. Eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Né? Então, aqui, depois que tudo isso acontece, é como se o evangelista aqui estivesse explicando para aquelas comunidades. Olha, você já leu sobre os profetas, lembra? Então, eles estavam falando de Jesus. Aí eles, entendi. Então, esses elementos em específico, João Batista, é muito importante a pessoa entender por quê? Porque a partir de agora, com a igreja crescendo, tudo vai apontar para o Cristo. O Apocalipse
está apontando para o reino de Deus, né? Esse Cristo, o ungido, o Salvador, que vai voltar, vai concluir as coisas. O Antigo Testamento está apontando para o Cristo. A figura de Melquisedeque, a prefiguração de Jesus Cristo e tal. Se você conversar com um judeu, ele não vai falar nada disso. Porque ele não tem uma visão cristocêntrica, ele não tem Cristo no centro, né? Nós temos. Então, por isso é importante começar a ter noção destes elementos. E hoje, todos nós somos convidados a ser um tipo de João Batista, né? De estar no caminho do Senhor, porque se ele tropeçar, ele vai ficar bravo com você. Se tropeçar em você, então, né? Se tropeçar em você, nossa senhora, tomar um chute aí do Senhor deve doer. Então, beleza. Que possamos ter, então... A gente pode pedir a intercessão de João Batista para cumprir isso? Podemos. Então, fechou. Então, que São João Batista nos ilumine, né? Nessa missão aí como a dele. É isso aí. Você seja um João Batista aí, na sua casa, na sua paróquia aí também. Vamos lá, você deixa nos comentários o que você achou dessa aula e pode também deixar sugestões de passagens, de circunstâncias, situações, personagens que você queira que o Felipe fale aqui. Tá joia? Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal. Eu sou o professor Felipe Santos. Esse é o nosso canal. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!